uma atividade de física, que foi trabalhada pelo professor no primeiro ano, no primeiro bimestre, no terceiro ano, manhã, né? De um estudante. E aí, a gente tem aqui, ó, é uma atividade complementar, onde foi trabalhado espelhos planos, tá? Também a cor da luz, mas eu foquei só nos espelhos planos para a gente poder ter um foco aqui. Então, a gente tem aqui ó, uma atividade onde traz uma introdução sobre o que é, né? O que são os espelhos planos, ele traz aqui um ângulo de reflexão, de como que essa luz incide no espelho, né, e como ela reflete. E a gente tem todo um texto aqui, né, que traz aí um contexto. Eu não vou ler, porque o objetivo não é a compreensão, né, não é fazer a atividade, mas entender como adaptá-la. Então, ó, tem os exemplos, né, de que lado o observador tá, né, de como que quando o objeto reflete ali, para onde que ele vai. Então, ó, percebe que a gente tem aí uma questão bem complexa, né, da compreensão da física. E aí eu brinco assim, que até eu que sou uma pessoa que tem uma instrução, né, maior, tem uma formação superior, é difícil para mim entender, compreender esse componente curricular, porque não é algo que faz parte, né, do meu dia a dia. Então, como eu posso adaptar a atividade para esse estudante? Eu vou dar alguns caminhos para vocês começarem a pensar, alguns importantes. Eu vou voltar lá para a atividade, algumas coisas importantes. Vamos dizer que a gente tem um estudante que, ok, entende tudo o que está sendo posto aqui, né? Esse texto para ele está ok, mas ele ainda está no processo de alfabetização. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é em transpor esse texto para a caixa alta. Gente, uma coisa fundamental que a gente precisa entender é que o texto em caixa alta, ele beneficia todos os estudantes que estão no processo de construção do conhecimento das letras, tá? No processo de alfabetização. A letra caixa alta é a letra que começa as atividades, né? Quando a gente chega, se depara ali com os primeiros contatos com a escola, a gente tem lá também a caixa alta. Então, isso é importante a gente entender, porque às vezes a gente fala assim, meu estudante está com dificuldade de compreender, mas eu estou dando para ele um texto que está, né, em letra de imprensa, minúscula, então está difícil a leitura para ele. Então, uma coisa importante é transpor esse texto para a caixa alta. Colocar espaços maiores, aqui está com um espaçamento bem legal. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Está com um espaçamento legal, mas, ó, Ana Paula, meu estudante, do jeito que esse texto está posto aí, impossível dele entender. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Impossível dele entender. Ele não consegue compreender, que é o mesmo caso, né, que a professora mandou para mim. Isso está muito complexo para ele, né? Olha só, quando a luz, ao se propagar no meio, atinge a superfície de separação desse meio com outro qualquer e retorna ao meio de origem, dizemos que ela sofreu uma reflexão. Isso é um conteúdo denso, complexo, para o estudante que tem deficiência intelectual e não acompanha essa linguagem, porque faltou, né, a habilidade de aprender alguns conceitos básicos. Então, a partir dessa atividade que é a atividade original, o que eu fui fazer? Primeiro, eu fui lá na BNCC saber onde na BNCC fala sobre esse tema que é a reflexão, que são os espelhos. E aí eu vou mostrar para vocês que eu encontrei isso. Vou mudar aqui para vocês verem. Lá em ciências. E eu fiquei até surpresa. Como eu não sou da área, né? Eu posso ficar surpresa. Ele tá nas ciências, no terceiro ano do fundamental. E aí, ele tá dentro da unidade temática de matéria e energia. O objeto de conhecimento... Vou enrolando aqui para vocês verem. Objeto de conhecimento, aqui tem 3 dentro, né? Produção de som, efeitos da luz nos materiais, saúde auditiva e visual. Então, a gente tá aqui, ó. Efeitos da luz nos materiais. E qual habilidade se refere a isso? Gente, isso aqui, ó, presta bem atenção no que vocês vão ver aqui, porque isso aqui vai ajudar vocês em todas as adaptações que vocês vão fazer. Deixa eu voltar aqui. Em todas as adaptações que vocês vão fazer na vida de vocês. Uma coisa importante que a gente precisa, aqui eu tô indo na BNCC, porque é o currículo universal, mas se você está em outros municípios que tem um currículo próprio, né? Como aqui em Minas, a gente tem um currículo de referência, né? Que foi elaborado a partir da BNCC, mas tem um currículo próprio, você vai usar o seu currículo. Aqui eu estou trazendo um conceito universal, então por isso eu estou vindo na BNCC. Então você, né, veja aí se tem algo diferente no seu currículo. E aí aqui na BNCC, né, eu busquei isso, como eu não sou especialista na área, eu fui fazer uma pesquisa, né, onde na BNCC fala a respeito disso, porque eu não consigo, né, trabalhar com isso de forma direta.
Então, veja o que diz a habilidade. Eu vou ler para vocês, mas vou deixar na tela. Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos transparentes, entre parênteses, copos, janela de vidro, lentes, prisma, água, etc., no contato com superfícies polidas, entre parênteses, espelhos, e na interseção com objetos opacos, paredes, pratos, pessoas ou outros objetos de uso cotidiano. Algo importante que a gente precisa... Vamos voltar aqui, uma coisa importante. Gente, isso é uma aula, é uma aula de pós-graduação. Então, fica aí comigo, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E todas as aulas que a gente vai trazer a partir daqui, né, durante um período aí, a gente vai trazer atividades adaptadas de vários segmentos. Então, se você, né, já vou adiantar aí, se você tem uma atividade adaptada, que você tem dificuldade de pensar, uma atividade para adaptar, e você tem dificuldade de pensar como eu posso adaptar essa atividade, envia para mim, né, que quem sabe a sua atividade vai ser a atividade que vai estar aqui na nossa próxima live, tá? E se vocês gostarem, me conta, porque aí a gente vai, né, repetindo